Fala galera ligada no Pautas e Táticas, finalmente chegou um dia que a gente estava tão ansioso, finalmente conhecemos quais são os nossos primeiros adversários da Copa do Mundo do Catar, os grupos foram sorteados hoje, então a gente vai fazer uma análise, que mais vai ser um palpitômetro, um chutômetro, quais são as minhas primeiras impressões imediatamente depois os grupos serem sorteados. A gente também fez isso lá no podcast do Mesa Quadrada, eu juntamente do Paulo Rogério, do Júlio Velasco e do Henrique Gomes, que inclusive é um dos editores aqui do canal. Então vou deixar o link na descrição para se você quiser conferir o nosso podcast. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Se é novo por aqui, assista o conteúdo até o final, quero te convencer para que você se inscreva, queira se inscrever, você se convença que o nosso conteúdo é de qualidade. E aí, gostando, pode compartilhar com os amigos, dar like nos vídeos, sugerir temas, dar o seu feedback, participar aqui da discussão nos comentários, beleza? Então vamos começar aqui a repercutir esse sorteio. Grupo A, teve o Catar, né? O anfitrião, obviamente, iria cair no Grupo A, juntamente do Equador, Senegal e Holanda. Primeiro jogo da Copa vai ser Catar e Equador. Um jogo morno para abrir a Copa, mas claro que todo mundo vai ver porque é jogo de Copa do Mundo. Nesse grupo eu vejo Holanda e Senegal como as duas principais forças. Holanda, que não vem fazendo um ciclo tão forte assim, de certa forma até decepcionou sendo eliminada para a República Tcheca durante a última Euro, conseguiu uma classificação não tão imponente assim, mas sem precisar de repescagem para a Copa do Mundo nas eliminatórias europeias. E Senegal, que é uma força consolidada da África, considerada a melhor das seleções africanas, foi campeã africana, conseguiu eliminar Egito do Mohamed Salah, maior craque africano, na repescagem. Na repescagem não, né? Na fase final das eliminatórias africanas também. Então vejo Holanda e Senegal passando. O Equador é uma equipe emergente, né, da América do Sul, há algum tempo não participava da Copa do Mundo, vai mais uma vez disputar a competição. É uma equipe que pode estar até um certo trabalho, né, para os postulantes à vaga, mas não acredito que vai acontecer. Acredito que nessa ordem Holanda e Senegal vão conseguir avançar para a próxima fase. No grupo B, a Inglaterra, na minha opinião, uma das mais beneficiadas, se não a mais beneficiada com esse sorteio, até por cair no grupo B e confrontar os classificados do grupo A. Claro que pegar um Senegal ou uma Holanda não vai ser nada legal para a Inglaterra, mas poderia confrontar com outros grupos até mais pesados. E vai ter dentro do seu próprio grupo o Irã, os Estados Unidos, que é um time que vai dar trabalho também, é uma equipe que vem crescendo nos últimos tempos, apesar de ter levado algum trabalho para poder se classificar, e algum classificado europeu, que é o favorito, a segunda vaga, seja ele qual for, né? Mas se for a Escócia, que eu nem acho que vai passar pela Ucrânia nesse primeiro confronto antes de encarar País de Gales, e aí sim decidirem vaga na Copa do Mundo. Então eu acho que vai ficar entre Estados Unidos e esse classificado europeu aí, que eu acho que vai dar a Ucrânia. Acho que a Ucrânia vai conseguir chegar até a Copa do Mundo e vai disputar essa classificação com os Estados Unidos, beleza? Vai brigar pela segunda vaga, mas vale ressaltar a dificuldade que a Inglaterra geralmente tem quando tem jogos que parecem ser muito fáceis, né? Então olho nesses Estados Unidos e nesse classificado europeu também, que podem dificultar um pouco a vida da Inglaterra, mas acredito que a Inglaterra tem condições de fazer 9 pontos nesse grupo. No grupo C, a Argentina não pegou vida fácil, tá? A Arábia Saudita é a carne assada do grupo, mas tem um México sempre muito tradicional, quase sempre presente em Copas do Mundo. A exemplo dos Estados Unidos também levou um pouco mais de dificuldade para confirmar sua classificação nas eliminatórias da CONCACAF. E a Polônia, que não tem um coletivo tão forte assim, mas tem Robert Lewandowski e vai confrontar aí Lewandowski e Messi já logo na fase de grupos. É um grande confronto individual. Polônia que passou pela Suécia na repescagem, né? A Suécia tem um coletivo mais forte, mas a Polônia contou aí com o brilho individual de seus jogadores, o Szczesny no gol também, e o próprio Lewandowski na frente, o Milik no ataque. Então não tem um time tão fraco assim como muita gente pinta. Vou até torcer para a Polônia se classificar nesse grupo aqui, mas acredito que o México seja a segunda força dele. A Argentina vai ter dificuldade contra essas equipes, o México geralmente dá trabalho, e a gente sabe que, por mais que tenha arrumado o meio campo, seja uma equipe muito mais sólida do que era no processo de classificação para a última Copa do Mundo, a Argentina ainda tem problemas na sua defesa. Otamendi ainda é titular da zaga da Argentina, por exemplo. Então acho que vai ter algumas dificuldades aí
Não acho que vai fazer 9 pontos, acho que vai conseguir algum empatezinho ali, seja contra México, seja contra a Polônia, mas é a favorita para se classificar nesse grupo. Quem passar nesse grupo vai encarar classificados do grupo da França, que vai pegar um grupo muito parecido com o grupo da última Copa também. Aquele grupo que também tinha a Dinamarca, que já adianta é a segunda força do grupo, a Tunísia, que também estará confirmada, né, no grupo da França, e aí tem uma eliminatória que vai ser o Peru ou o vencedor entre Austrália e Emirados Árabes. Tanto o Peru quanto a Austrália estavam no grupo da França, a exemplo da Dinamarca, em 2018. Não dá nem tanto assim pra gente desenvolver esse grupo. França e Dinamarca são as principais forças, não importa quem virá da repescagem. Mas a França tem que confirmar que é realmente a grande favorita da Copa no jogo contra a Dinamarca. Vencer bem, não passar dificuldades. Tomar gol eu acho que é inevitável, mas a França tem crescido muito, manteve o nível, eu acho que até elevou o seu nível em relação à Copa de 2018, apesar de não ter feito uma grande Euro, ter empatado seus 3 últimos jogos, eliminado nos pênaltis para a Suíça, mas ainda assim é uma seleção muito forte, a atual campeã da Nations, tem o Benzema de volta, tem que se provar nesse grupo, nesse testezinho aí que vai ter contra a Dinamarca. Tem condições de fazer 9 pontos, mas o duelo contra a Dinamarca ali é o grande duelo. No grupo E, talvez o confronto mais interessante da Copa esteja dentro desse grupo, que vai ser entre Espanha e a Alemanha. Também há nesse grupo o Japão e também mais um time que vai vir da repescagem, né? O vencedor entre Costa Rica e Nova Zelândia, que deve ser ali a quarta força do grupo. O Japão algumas vezes costuma avançar a fase de grupos, chegar até as oitavas de final, mas pegando grupos mais acessíveis. Um grupo com 2 forças destacadas, como Espanha e Alemanha, já acho um pouco mais difícil. As duas equipes cresceram em relação à Euro. Eu não levava muita fé na Espanha. Quem acompanhou aqui as nossas análises durante a Euro viram um certo mau humor, uma certa implicância minha em relação à Espanha, porque era um time que eu esperava bastante. Cheguei a dormir em 2 jogos da Espanha porque realmente estava me dando sono. Acho que a Espanha pode ter dificuldades justamente nos jogos contra Japão e contra ou Costa Rica ou Nova Zelândia, porque é uma equipe de muita posse de bola, muita troca de passes, e são equipes que quando encararem a Espanha vão se fechar bastante, não deixar a Espanha finalizar. Então eu projeto um jogo assim em que a Espanha pode se complicar, tomar um empate, ou até mesmo se sair derrotada, se no encaixe de contra-ataque acabar sendo surpreendida. Mas não acho que isso vai ameaçar a classificação da Espanha. Só acho que a Alemanha está um pouco melhor, mais pronta, mais forte, desde que o Hans Flick assumiu a equipe, né? Herdando um longuíssimo trabalho do Joachim Löw depois da Euro, ou seja, não tem tanto tempo assim para armar o time, mas é uma equipe que tem o Bayern de Munique como a sua grande base e o ex-técnico do Bayern de Munique. A subida de produção da Alemanha com o Hans Flick não é à toa. Chegou a fazer 9-0, 6-0, 4-0, 4-1 com ele nas eliminatórias, um grupo que não era tão complicado assim, mas uma equipe que já mostra uma subida de nível. E é uma equipe que poderia ter caído no grupo do Brasil, porque estava no pote 2. Escapamos da Alemanha, mas eu confesso que eu gostaria de enfrentar uma equipe mais forte, já logo de início, talvez até no primeiro confronto, para a gente já saber qual é o nosso nível dentro das prateleiras de força. Se estamos realmente na primeira prateleira, ou se estamos um pouco mais abaixo em relação às grandes equipes europeias. Já já a gente vai falar do grupo do Brasil. Essa hipótese não aconteceu, mas voltando aqui ao grupo, acho que a Alemanha se classifica em primeiro e a Espanha em segundo, beleza? Grupo F, que tem a Bélgica como a grande força, e tem 3 equipes de níveis também muito parecidos: Canadá, Marrocos e Croácia. O normal aqui é bater o olho e apostar que a atual vice-campeã vai se classificar em segundo, ou seja, a Croácia. É uma equipe de segundo escalão na Europa, uma equipe de nível muito parecido com as 2 europeias que caíram no grupo do Brasil, mas é uma equipe que vai enfrentar um Marrocos que também vem crescendo, já vai para sua segunda Copa do Mundo consecutivo, dentro ali do cenário africano, e um Canadá que mesmo com muito tempo fora da Copa do Mundo pode incomodar. Tem aí o seu treinador que era ex-comandante da equipe feminina do Canadá, que foi medalhista olímpica por 2 vezes, foi fazer o trabalho na seleção masculina, ou seja, foi promovido de cargo ali dentro da Federação Canadense de Futebol, e consegue levar o Canadá à Copa do Mundo, sendo a primeira seleção da CONCACAF a se classificar, sendo o líder das eliminatórias da CONCACAF, desbancando favoritos aí como Estados Unidos e México. Então, olho nesse Canadá, é um dos candidatos à surpresa da Copa e surpresa desse grupo.
pode sim galgar classificação, ainda que eu acho que a Croácia, embora envelhecida, embora não seja de um nível tão bom assim, ainda consiga ficar ali com uma segunda vaga. Bélgica recentemente perdeu ali o seu posto de líder do ranking da FIFA, ainda não conseguiu dar o salto a mais que a gente achou que daria depois da última Copa do Mundo, mas ainda é um time de muita qualidade. Alguns dos melhores times do mundo têm jogadores belgas como titulares dessa seleção, dessa geração, que talvez tenha a sua última grande chance de mostrar o seu valor e conseguir fazer mais um grande papel em Copa do Mundo e quem sabe chegar até ao título, né? Talvez pouca gente acredite nisso, mas eu também não acreditava que a Bélgica fosse eliminar o Brasil, por exemplo, na última Copa. Por conta de todo esse preconceito que há com a geração belga, que não é tão tradicional assim, mas que tem jogadores de muita qualidade. Chegamos ao grupo do Brasil, que é muito semelhante ao grupo da última Copa do Mundo, novamente pegando a Sérvia, novamente pegando a Suíça e novamente pegando o Camarões, que estava no nosso grupo em 2014. Camarões é a quarta força desse grupo, tem como seu grande destaque individual o Poçante Choupo-Moting, centroavante reserva do Bayern de Munique. Acho que não precisa dizer mais nada sobre a força de Camarões. Acho que os dois principais incomodantes ali do Brasil são realmente os dois europeus, Sérvia e Suíça. Sérvia, que colocou Portugal para jogar repescagem, né, na fase de grupos das eliminatórias europeias, mas que não esteve presente, por exemplo, na última Euro. Uma equipe que conseguiu vencer Portugal no jogo que decidia quem ia se classificar direto e quem ia para a repescagem, nos últimos minutos, vencendo de virada, e que no confronto de ida, dentro das eliminatórias, Sérvia foi beneficiada pela arbitragem com a anulação de um gol legítimo, né, de Portugal, enfim. E também tivemos aí a Suíça no nosso caminho, Suíça que desbancou a Itália, jogou a Itália para a repescagem, e a Itália nem estará na Copa do Mundo. E Suíça que eliminou a França nos pênaltis e que também foi pedra no sapato da Espanha nas quartas de final da última Euro, também levando o jogo para os pênaltis, mas dessa vez ali nem o Sommer, grande goleiro da Suíça, conseguiu salvar esse time que tem como grande característica a sua força defensiva, assim como a Sérvia. Eu acho que o Brasil vai ter dois ferrolhos aí para abrir. Não são equipes do primeiro escalão do futebol europeu, do futebol mundial, mas são dois bons testes. O que difere esse cenário para o cenário da Copa de 2018? A gente foi para 2018 chegando a pegar amistosos contra a Inglaterra, contra a Alemanha, contra a própria Croácia, que foi vice-campeã do mundo. Dessa vez a gente vai chegar bem cru, a não ser que consigamos marcar alguns amistosos nessas próximas datas FIFA que vamos ter antes da Copa do Mundo. E aí a gente vai ter um termômetro legal para saber onde o Brasil está acertando, onde o Brasil está errando, qual é o real nível do Brasil, em que prateleira ele se encontra. Acho que se tivéssemos mais Sérvias e Suíças, digamos assim, entre aspas, nas nossas eliminatórias sul-americanas, seríamos muito mais testados, estaríamos muito mais prontos e teríamos muito mais convicção de qual é o tamanho da nossa força. Ainda assim eu estou otimista de que o Brasil se classifique em primeiro nesse grupo e que a Suíça é a segunda força, beleza? E fechando, grupo H com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Surpreendentemente eu acho que o Uruguai tem condições e seria até o meu palpite que se classifique em primeiro nesse grupo. Não só pela força da sua tradição, ter mudado de técnico, viver uma entre-safra ali, um final de ciclo de jogadores como Cavani e Suárez, mas também recebendo outros bons jogadores, jogadores que não são tão jovens assim como o Arrascaeta, e outros que estão surgindo ali, muito bons, como o Darwin Núñez, por exemplo, que vai ser reserva dessa dupla de ataque. Eu acho que é uma geração bem boa do Uruguai. O Uruguai que é um país que consegue fazer mágica, né, com um país pequeno, de tão poucos habitantes, e consegue revelar jogadores para os principais clubes do mundo e ter sempre uma seleção muito forte, muito tradicional. Teve dificuldades, o que levou inclusive à troca de técnico nas eliminatórias sul-americanas, mas conseguiu consertar isso, se classificou na última data FIFA, mas eu vejo mais forte do que Portugal para se classificar em primeiro nesse grupo. O trabalho do Fernando Santos não me encanta, é uma das seleções menos dependentes do Cristiano Ronaldo, né, de todos os tempos, uma das gerações em que o Cristiano Ronaldo mais é o acabamento do time, né, do que fazer parte da construção. Ele não precisa correr, voltar para buscar a bola o tempo todo, porque ele vai ser muito bem abastecido, tem uma defesa bem forte, pelo menos tudo isso no papel. Mas o trabalho do Fernando Santos leva Portugal a passar maus lençóis. Na última Euro, onde era o atual campeão, tudo bem, caiu num grupo da morte ali com França e Alemanha, mas conseguiu avançar até o mata-mata. Não fez um bom papel, chegou a ser goleado pela Alemanha, fez um bom jogo ali, um bom enfrentamento contra a França. Contra a Hungria já não fez um confronto
tão espetacular assim, apesar do placar um pouco mais elástico e construído nos minutos finais, dizerem o contrário. Mas quem está acompanhando de perto a seleção portuguesa sabe que não é uma seleção que inspira tanta confiança assim. Dá para usar o mesmo discurso que para o Brasil sobre o Uruguai. É uma equipe que também precisa ser testada internacionalmente falando. É muito boa aqui no nosso cenário sul-americano, é uma força destacada, consegue, mesmo aos trancos e barrancos, se classificar para a Copa do Mundo. E Portugal tem um cenário um pouco mais complicado lá dentro da Europa para conseguir galgar os seus objetivos. Tudo isso é verdade. Mas eu acho que até pela força, pela tradição e por ser uma Copa de tiro muito curto e até pela dificuldade que dá para se impor, né, com Gana, com Coreia do Sul ali no grupo, duas boas forças, né, do seu cenário asiático, cenário africano. Coreia do Sul conta com o principal jogador asiático, né, que é o Heung-min Son do Tottenham no seu elenco. Gana, que é uma seleção bastante forte, conseguiu eliminar a Nigéria nas eliminatórias, mesmo que com 2 empates, mas conseguiu. Então, acho que Portugal vai ter mais pedras no sapato para conseguir se classificar nesse grupo do que o Uruguai. E aí, desenhando esse cenário de Portugal se classificando em segundo, o Brasil enfrentaria Portugal nas oitavas de final. Seria mais um europeu que, para mim, está muito mais ali do nível Sérvia-Suíça do que do nível França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Bélgica. Não sei se deu para entender, mas eu acho assim, se tivermos 3 degraus de força, Portugal está no segundo, não está no primeiro e não está no último, beleza? Entre as seleções europeias. Então essas são as minhas impressões do que foi o sorteio, esses são os meus chutes, os meus palpites, vamos debater aí nos comentários. Você pode dizer quais são as 2 principais forças do grupo aí, vamos debater, vamos palpitar, sempre com muito respeito também. Gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá o seu feedback e vamos debater, beleza? Copa do Mundo, Seleção Brasileira, sempre são coisas muito palpitantes. E agora é segurar a ansiedade, porque a Copa é só em novembro, não vai ser agora em junho. Em junho vamos definir quais são as equipes que vão vir dessas repescagens que ainda estão por fazer e completar esse cartel de 32 seleções. Até lá, a gente vai torcer nas datas FIFA, vamos ver aí o que dá para fechar ainda de elenco. Tô preparando aquele vídeo para vocês e vai chegar já, né, como é que vai ser aí essa questão de fechar o grupo. Então tudo isso a gente vai debater, a gente vai continuar falando, Copa do Mundo ainda vai continuar sendo muito assunto por aqui no Pautas e Táticas, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal e até a próxima!